Existem pessoas que realmente conseguem ver e conversar com os espíritos? Esse é o tema do nosso Mitos e Verdades de hoje. Vamos trazer dois vídeos onde nós vemos uma pessoa conversando com espíritos. E depois vamos trazer para você a visão espírita sobre este fato. Então preste atenção ao vídeo. Segundo ele, havia uma garotinha sentada em uma das mesas da praça, completamente sozinha no escuro. Ele então se aproximou da garota e perguntou o que ela estava fazendo ali sozinha, sendo que o lugar já estava fechado, e ela o respondeu dizendo que estava esperando pela mãe que tinha ido ao banheiro. Confuso, o guarda decidiu fazer companhia para ela até que sua mãe retornasse. Inclusive podemos vê-lo falando com a garota, e até mesmo tocando sua cabeça. Nesse momento ele diz para a garota que ela não deveria estar lá, pois o local já estava fechado há horas. E então se comunica pelo rádio com seus companheiros de trabalho, falando sobre a garotinha que estava bem na sua frente. Os colegas que estavam na sala de vigilância checaram as câmeras de segurança, e dizem a ele que não havia nenhuma garota, e que ele estava completamente sozinho. Desorientado, o segurança sai de lá o quanto antes. Uma idosa que ficou internada em um sanatório na Argentina resolveu voltar e dar uma passadinha no quarto para pegar alguns pertences que ela tinha esquecido. Câmeras de segurança flagraram a mulher indo até lá. O recepcionista atende, mas quem olha as imagens percebe que só quem viu a ex-paciente foi o próprio guarda. O vídeo foi gravado durante a madrugada. É possível ver o momento em que a porta automática se abre. O trabalhador faz o atendimento, pega os dados com a prancheta e ainda oferece uma cadeira de rodas. Segundo o relato dele, a mulher pediu para ir ao quarto 915 buscar alguns pertences que tinha esquecido. Ele autorizou a entrada e ficou aguardando. O problema é que a mulher não voltou mais. O vigilante então perguntou a outros funcionários, que informaram que a idosa nunca tinha chegado àquele andar. O homem então foi conferir os dados que tinha anotado no começo das imagens e ficou assustado quando percebeu que se tratava de uma mulher que tinha morrido naquele quarto 3 horas antes. O vídeo, claro, viralizou nas redes sociais e tem deixado muita gente em dúvida. Com imagens de Ricardo Daniel, direto do Paraná, Carla Ribeiro para o Alerta Nacional. Vamos então avaliar essa situação. É possível, então, alguém realmente ver e conversar com os espíritos? Sim, isso é possível. E essas pessoas são chamadas de médiuns videntes, que é a capacidade que determinadas pessoas têm de captar, de perceber o plano espiritual. E essa capacidade de visualizar os espíritos e o plano espiritual também pode se dar quando essas pessoas encontram-se acordadas, ou seja, em estado de vigília, que é exatamente o caso que nós identificamos nos dois vídeos trazidos, como elas podem encontrar-se num estado sonambúlico ou próximo ao sonambulismo. Então, encontram-se ali num estado de transe e naquela condição conseguem então visualizar o plano espiritual. Os médiuns videntes, eles veem os espíritos não com os olhos do corpo físico, mas com, na verdade, o que nós chamamos olhos da alma. O corpo perispiritual do médium é que visualiza os espíritos, de modo que as pessoas, se elas estiverem acordadas, elas podem fechar os olhos e elas vão continuar visualizando aquele espírito, porque quem vê não é o olho físico, não são os olhos físicos, mas os olhos da alma. E temos ainda que diferenciar vidência de aparições acidentais. Aparições acidentais são quando qualquer pessoa, em situações pontuais ou particulares, tem a percepção de um espírito. Por exemplo, como pessoas que às vezes estão próximas à morte, conseguem ali visualizar um familiar, um ente querido que já desencarnou e se mostra presente. Aquela pessoa
durante a sua existência física, nunca viu espíritos, só vê naquele momento. Aquilo é uma aparição acidental em função de uma situação específica. Isso é diferente dos médiuns videntes, porque quem é médium vidente vê com uma certa constância e regularidade. Não significa dizer que veja todos os dias, 24 horas por dia, mas que vê sempre, pelo menos toda semana, consegue perceber o plano espiritual. Então, quem vê de forma eventual tem ali a percepção de uma aparição, mas não pode ser considerado um médium vidente. E agora nós vamos trazer algumas observações sobre a capacidade de ver os espíritos. Todos os espíritos podem ser vistos, podem ser visualizados, tanto espíritos bons, elevados, quanto espíritos ainda imperfeitos, retardatários ao bem. Ambos, nessa condição, podem ser visualizados pelos médiuns ou para os médiuns videntes. E como é que os médiuns videntes conseguem visualizar e perceber aquele espírito? Porque o médium vidente vê um espírito e não vê todos. Porque deve haver, para que essa capacidade de evidência aconteça, deve haver uma certa afinidade entre o perispírito do médium vidente e do espírito que está sendo visualizado. Tem que haver propriedades dos perispíritos que, de alguma forma, proporcione uma certa afinidade. Há uma combinação de fluidos, de alguma forma, que permite essa visualização pelo médium vidente. Então, o espírito, de uma certa maneira, ele condensa o seu perispírito, torna o seu perispírito mais denso, mais pesado, absorve partículas mais pesadas da nossa atmosfera e consegue densificar o seu perispírito, tornando-se visível para o médium vidente. Mas vocês já devem ter visto que os médiuns às vezes veem o espírito, mas não veem todos que estão no ambiente, e podem ter vários ali presentes, exatamente por conta dessa afinidade que precisa haver entre os dois. Além disso, precisa, em muitas situações, para que isso aconteça, há necessidade de haver a permissão da espiritualidade superior. Tem que, muitas vezes, haver um objetivo, uma finalidade útil para que isso aconteça. Talvez você esteja se perguntando, e qual seria a finalidade nas situações que nós visualizamos? Muito provavelmente, alertar a humanidade sobre a imortalidade da alma, sobre a vida espiritual, nos mostrando, portanto, que os espíritos existem, que eles interagem com o mundo material, para que nós, humanos, deixemos de ser tão apegados ao mundo material e procuremos pensar e refletir sobre o nosso espírito e sobre a vida espiritual. Então, vejam que nessas duas situações, as câmeras estavam ali filmando aquele acontecimento, de modo que nós pudéssemos hoje estar discutindo e refletindo sobre isso. E talvez permitindo que muitas pessoas que não tenham se atentado para o mundo espiritual passem a fazê-lo. Agora, o médium vidente, ele não vê 24 horas, não é uma visão permanente e ininterrupta. Em mundos mais avançados, isso é comum, mas em mundos como a Terra, de expiações e de provas, nós ainda, seres humanos, não conseguiríamos manter o nosso equilíbrio emocional e psíquico vendo os espíritos 24 horas, de forma ininterrupta. Então, os médiuns videntes veem, depois essas visões desaparecem, ou seja, não é algo ininterrupto no nosso mundo, mas à medida que nós formos evoluindo espiritualmente, em maturidade, nós vamos conseguir vê-los, mas não na Terra, em mundos mais avançados. E o médium, ele pode comunicar-se com o espírito, verbalizando, como foi o caso dos vídeos que nós visualizamos, mas essa comunicação poderia dar-se pela telepatia. No caso dos seguranças, como eles viram o espírito e imaginaram que era uma pessoa encarnada,
Eles dialogaram como eles dialogam com qualquer pessoa. Mas se eles soubessem tratar-se de espíritos, poderiam comunicar-se pela telepatia, que é a comunicação dos espíritos. E o espírito, ele pode se mostrar, se apresentar para o médium vidente com a aparência que ele desejar. Pode estar com a aparência da sua última reencarnação, com a mesma vestimenta, pode utilizar-se de aparências fantásticas, diferentes, monstruosas, podem utilizar-se de vários acessórios, exatamente porque o corpo perispiritual tem uma propriedade plástica. E com essa propriedade plástica, o espírito, pelo poder do pensamento e da vontade, pode dar ao seu corpo perispiritual a forma que desejar. Então, o que nos mostra é que, aparentemente, nas situações que nós identificamos, os espíritos se manifestaram com a aparência da sua encarnação, principalmente no caso da senhora que havia desencarnado há poucas horas, que ela ali identificava-se, inclusive, pediu para dirigir-se ao quarto. Provavelmente, ela nem tivesse ainda condições de entender o que tinha acontecido com ela, que realmente ela havia desencarnado. Outra coisa, é possível que os espíritos, ao se tornarem visíveis para o médium, eles possam se tornar também tangíveis. Vocês viram que o guarda tocou na cabecinha da criança. Muito provavelmente ele sentiu a cabecinha dela. Isso também é possível. Por essa mesma condensação, os espíritos podem se tornar também tangíveis. Então, isso é uma possibilidade também para os médiuns videntes e para os espíritos. E essas vidências, essas aparições, na verdade, essas manifestações dos espíritos, elas podem ser espontâneas, que foi o caso que nós vimos, ou seja, não foram provocadas pelo médium, ou elas podem ser provocadas, como, por exemplo, nas reuniões mediúnicas. Então, o médium, tendo consciência disso, pode tentar de alguma forma provocar essa visualização, ou elas podem acontecer de forma espontânea. E não significa também que todo médium vidente vê os espíritos da mesma forma. Os médiuns videntes, eles podem apresentar graus de potência mediúnica. Ou seja, os médiuns videntes podem, ambos ou vários médiuns videntes, estarem vendo o mesmo espírito. Mas se um tem mais potência mediúnica do que o outro, ele vai ver com mais nitidez. Pode ver como ele vê uma pessoa encarnada, que, ao que parece, foi o caso dessas duas pessoas. Viram como se fosse um encarnado, tanto é que não identificaram a diferença. Mas um outro médium vidente pode ver uma chama, pode ver só um clarão, pode ver algo vaporoso, como se fosse uma nuvem, pode ver algo diáfano, como se fosse o fantasma Gasparzinho, pode ver algo nítido, pode ver partes do corpo, pode ver só a cabeça, só o busto, só uma mão, ou pode ver o espírito completo. Não significa que o espírito está pela metade, por exemplo, mas a potência mediúnica do médium é que faz com que ele identifique uma parte ou tudo de uma forma mais ou menos nítida. O importante é nós sabermos que esse fato é uma verdade, não é um mito. E nós temos, então, que estudar o plano espiritual cada vez mais para que nós possamos identificar essas situações, conhecer essas situações e, principalmente, não nos alertar, não nos surpreendermos, não ficarmos apavorados como se fosse algo fora do normal, sobrenatural. Não é. Está tudo dentro das leis naturais de Deus. E se você gostou deste nosso episódio do Mitos e Verdades e tem algum vídeo que você gostaria que nós analisássemos, encaminhe então para o e-mail evelyn@ceonline.org.br e nós iremos com muita alegria analisar esse vídeo para você. Um grande abraço e até a próxima. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.